Fala pessoal, estamos aqui no CBT, no 7º Congresso Brasileiro de Traders, hoje com a presença ilustre do Garufo, que eu conheço há muitos anos, faz bastante tempo, e tivemos aqui trombamos, né, na palestra. E cara, primeiramente agradecer aqui ter aceitado o convite para a gente fazer essa rápido bate-papo, e eu queria perguntar para você, o que é que você acha da tecnologia no mercado financeiro? O quão importante ela é? O que é que você utiliza hoje de tecnologias, plataformas, ferramentas para auxiliar, otimizar e trazer mais eficiência nas suas análises, nas suas até tomadas de decisões? Vamos lá. Eu penso muito que um trader, vamos falar de trader, um trader precisa ter um pouquinho de matemática, não ser um matemático, mas entender o básico do primeiro grau. Muitas vezes, então vamos nessa linha de raciocínio, se você entende o básico do primeiro grau, mas não sabe fazer de cabeça, calcular um percentual, você vai calcular uma volatilidade, você vai calcular um risco. Então a tecnologia começa aí. Às vezes você vê uma galera que tem medo, por exemplo, de usar um Excel. Então vamos começar da tecnologia básica, de saber usar uma planilha. Você vai ter que usar uma plataforma, você precisa de uma plataforma com um monte de número, um monte de coisa? Talvez sim, talvez não. Você pode usar uma plataforma básica, desde o MetaTrader até Profit, até essas plataformas mais completas. E aí que tá, se você é um cara que quer automatizar estratégias, se você é um cara que quer fazer um robô e tudo mais, aí sim, ser um coder e tudo mais, vai ser saber programar, saber fazer robô, mas assim, Caval, não é obrigatório. O que eu acho que deveria ser obrigatório para um trader é saber pelo menos usar bem uma planilha para calcular risco, para calcular amplitude. O resto eu acho que pode ser opcional dependendo do estilo do cara. Perfeito, perfeito. No início, lá quando a gente se conheceu há 5, talvez até 8 anos, mais ou menos, que foi quando, inclusive, eu comecei no mercado. Você, no início, falava muito sobre o ATR, Sim. o famoso Average True Range, que é um indicador que basicamente mede a volatilidade dos últimos X candles. E é uma ferramenta que mede a volatilidade, e a volatilidade sempre está mudando, sempre está oscilando, sempre está trabalhando de uma forma diferente no dia a dia. E é uma ferramenta que você atualmente utiliza ainda, que é que você analisa dessa ferramenta, que é que você usa, que é uma coisa que eu não vejo muita gente falando, mas é fundamental para o trader, que, pô, trabalhar com um stop fixo, antes da pandemia, 100, 200, 300 pontos era uma coisa. Durante a pandemia, cara, 100 pontos não era nada, nada. Então, entender a volatilidade e adaptar o setup, a estratégia, analisando essa volatilidade, eu particularmente vejo como fundamental para ser eficiente no longo prazo. Talvez ali antes da pandemia, 200 pontos de stop seria show, mas depois da pandemia, a estratégia que tem esse stop fixo certamente pararia de funcionar. Então, comenta um pouquinho sobre essa questão de volatilidade, ATR, essas ferramentas aí que você utiliza. A volatilidade é só uma das dimensões. Se a gente imagina o mercado financeiro, a gente tem volatilidade, a gente tem a amplitude. A volatilidade, para mim, é uma soma de amplitude e velocidade. O que eu quero dizer com isso? É o quão veloz o mercado vai de A a B e o quanto de distância ele anda. Juntou os dois, você cria a medida de volatilidade. Poucas pessoas sabem medir isso de fato. O ATR ele é um indicador que ajuda você a medir isso numa média, mas é aí que está. Todos os indicadores da análise técnica vêm da onde? Vêm da matemática. E muita gente coloca um indicador num gráfico e não sabe do que ele se trata. Eu vou dar um exemplo, você coloca uma banda de Bollinger, mas você não sabe que a banda de Bollinger é um desvio padrão, 2 desvios padrão da média. Mas o que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. O que é a raiz quadrada da variância? Nossa, eu me ferrei. Às vezes um Google, para você entender um pouco de como um indicador ou outro funciona, e mais, tá, Caval? Mais, procurar saber quem é a fonte que criou aquele indicador, para saber assim, esse cara criou isso para quê? O que ele queria com isso? O que ele queria enxergar? Ou o que ele queria filtrar? Ou o que ele queria achar com aquilo? Para você tentar entrar na cabeça de quem criou aquele modelo e poder tentar aplicar para si. Então a TR é só um deles e é importante, volatilidade é importante. Perfeito. Queria só, para finalizar, um ponto sobre indicadores. Foram criados indicadores, na essência, para gráficos diários, semanais, tudo mais. E tem ali as configurações que a gente utiliza. Média de 21, que
14, 2 semanas, um mês, 200 que é um ano, enfim. E o pessoal trouxe para um tempo gráfico mais curto. Para mim, particularmente, não faz tanto sentido usar uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 1 minuto. Talvez para alguém faça, para você faça, não sei. O que é que você acha disso? Acha que faz sentido? Qual que é a lógica por trás disso? Você como programador, eu também, a gente sempre busca um pouco entender qual é o contexto por trás da funcionalidade dessas coisas. Use aquilo que funciona. Pô, garoto, agora você me dificultou usar aquilo que funciona. Até o moço que está gravando ali o vídeo está até rindo. Ele falou, pô, não me respondeu o que eu quis, né? Usa o que funciona. O que você quer dizer com isso, garoto? Você tem que observar. Coloca uma média, só porque o influencer falou que é 20, você colocou, e não está dando certo para você, então não usa. Calibre uma que você olha, eu estou conseguindo ver agora topo duplo e fundo duplo usando essa média, ela está me ajudando a encontrar ponto de reversão. Ah, mas a média é de 36, nunca ouvi ninguém falar. Ótimo, se você achou uma coisa que é sua, e não precisa ser no intraday, pode ser no gráfico diário, achou alguma coisa que é sua, e você consegue entender uma lógica por trás do uso daquilo, use, não tenha medo de não adotar o senso comum. Porque um recado importante aqui para todo mundo que quer ser trader, a maioria não dá certo. Então será que faz sentido seguir o senso comum? Deixa esse raciocínio aí para a turma. Perfeito, maravilha. Garuf, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter aceitado essa rápida conversa, passando um pouco aí da visão dele, que eu acho sensacional, inclusive na palestra ontem, o que você comentou, cara, é bem a linha do que eu acredito, que eu falo, que eu sigo. Então é isso, pessoal, muito obrigado, Garuf, e até a próxima.